Oiê! Cheguei com o vídeo com spoilers de Bridgerton! Ai, gente, tô muito feliz, tem um monte de coisa pra falar pra vocês. Finalmente posso falar com todos os spoilers do mundo! Pra quem já assistiu a série, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve aí embaixo, seja muito bem-vindo. Você pode me acompanhar nas redes sociais também, será muito bem-vindo por lá também. E se você tá procurando um vídeo sem spoilers, tá aqui nos cards, tá? Caso você ainda não tenha assistido a segunda temporada, esteja curioso aí pra saber qual que é a minha opinião, mas não queira spoilers, vai pra esse vídeo aqui, porque esse aqui a gente vai falar com bastante spoilers. Ai, meu Deus, gente. Eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers que... assim, algumas coisinhas que eu comentei lá, eu vou acabar comentando aqui, né? Porque tem gente que não viu o vídeo sem spoilers, né? E eu quero salientar aqui também. Eu abri meu vídeo sem spoilers falando que eu sou uma grande fã de adaptações que trazem novas experiências, né? Pra quem leu o livro, né? Porque uma vez eu conversei sobre isso com o Rafael Montes, que é escritor, e eu tava falando o quanto é bom a gente ter um universo expandido da leitura, sabe? A gente ter uma nova experiência quando a gente assiste com relação ao que a gente leu, né? Por mais que a gente queira, né, que tudo que esteja no livro esteja em tela, não tem como isso acontecer, até porque tem coisas que funcionam na literatura e não funcionam no audiovisual. Assim, tem livros que eu li que eu não consigo imaginar uma adaptação, porque acho que não tem como ter uma adaptação de alguns livros. Então, assim, eu realmente fico feliz quando eu tenho novos momentos, né, e algumas diferenças, né, com relação ao que foi lido no livro. Dito isso, né, por exemplo, a gente tem o Theo, né, que tem ali aquela coisa com a Heloise, né, claro que todo mundo fica meio tenso, né, porque ainda não chegou o momento da Heloise, né, faltam várias temporadas pra isso acontecer, mas assim, a dinâmica Theo e Heloise foi interessante, sabe, a Heloise precisava ter alguém que compartilhasse, assim, desses ideais dela, de ser uma pessoa, né, diferente, com uma mente mais aberta e tal. Então, eu gostei muito da dinâmica dela com ele, assim. Só que eu achei também interessante como eles trouxeram a Heloise pra um holofote que talvez a gente não estivesse esperando tanto nesse momento, assim, né? Porque a gente tem toda a questão da Penélope, né, com a Lady Whistledown, e toda a desconfiança dela, né, toda a questão da rainha e da Penélope mentindo, escondendo e tudo mais. Essa dinâmica ali, né, entre a Heloise tentar descobrir o que tá acontecendo, a Penélope tendo que esconder da amiga dela, e aí a Penélope ficando literalmente numa sinuca de bico, né, porque se ela não fizesse nada, a rainha ia continuar achando que era Heloise e ia acabar dando ruim pros Bridgerton, e se ela fizesse alguma coisa, poderia acabar com a reputação da Heloise, né, então a Penélope ficou meio desesperada, ela não sabia o que fazer. Isso foi trazido pra tela muito bem, assim, sabe, eu gosto da Penélope, eu acho ela uma personagem interessante, assim, eu tô muito ansiosa pra quarta temporada, né, que a gente vai ter ela e o Colin. E é engraçado porque nessa temporada eu criei mais empatia pela Penélope do que na primeira, assim, eu gostei mais dela em cena e tudo mais. Comecei falando aí da Heloise e da Penélope porque eu tenho muita coisa pra falar da Kate e do Anthony. Então, queria falar aí primeiro de personagem satélite do nosso casal protagonista. Mas, assim, outra coisa que eu achei muito fofa também, que eu até mencionei no meu vídeo sem spoilers, é sobre a cumplicidade ali que a gente tem em alguns momentos da Heloise com o Benedict, né? Porque os dois são irmãos deslocados, assim, do que é esperado pra eles, né? O Benedict é um artista, né? E a Heloise, ela não é aquela coisa assim, a mulher que sonha em casar e tudo mais. Inclusive, tem momentos, né, que ela olha pra Kate como um exemplo que ela quer seguir, assim, né? Porque ela tem essa imagem de que a Kate é uma mulher super independente, que não quer casar e tal. Acho muito legal como os dois estabelecem ali uma relação de irmãos, de, assim, os dois que são meio errados, assim, sabe? Outra irmã que fez aparições muito pontuais e muito importantes foi a Daphne, né, que todas as cenas dela, que eram muito menos, né, que na primeira temporada, nem se compara, mas todas eram muito importantes, muito pertinentes, né, ela foi a primeira pessoa da família a perceber que o irmão dela, na verdade, não estava apaixonado pela Edwina coisa nenhuma e que ele estava enlouquecido pela Kate. Pra Daphne, isso era uma coisa muito clara, porque como ela tá vivendo um casamento, né, e ela fala várias vezes, né, do Duque e tal, e fala sobre como tem alguns momentos, né, que pode até cair numa rotina, mas que eles criam coisas novas e tal. E ela percebe que a Edwina não tem nada a ver com o Anthony, né? Porque, assim, a Edwina, ela é fofa, ela é querida e tudo mais, ela é uma pessoa, assim, que tem interesse em leitura, ela não é, assim, uma pessoa completamente sem noção, né? Só que a Edwina, ela não tem nada a ver com o Anthony, né? Ela não consegue... não é que ela não consegue. O Anthony não se sente despertado pelo que a Edwina é no seu estado natural. E já a Kate é tudo que o Anthony não imaginava que uma mulher seria, né? Porque
O Anthony, ele sempre foi tido como um bom partido, né? Porque, assim, os Bridgerton sempre foram muito bem vistos na sociedade, né? Então, o Anthony, assim, ele chegava no lugar e tinham várias pretendentes, assim, super querendo ficar com ele, né, e tudo mais. Isso é visto também logo no primeiro episódio, né, dessa segunda temporada, onde a mãe, né, dele fala que ele tá pensando em finalmente se casar e simplesmente aparecem 50 jovens, assim, pra ir falar com ele. Então ele é um cara, assim, que é um bom partido, né, assim, entre aspas, é um bom partido. E ele nunca imaginou que uma mulher fosse, assim, falar as coisas na cara dele, fosse afrontar ele, fosse não ver problema nenhum em falar umas verdades na cara dele. E isso foi encantando ele, né? Porque, como a própria Daphne diz em dado momento da história, eles são muito parecidos, né? Eles são teimosos igual, os dois são super autênticos, os dois não gostam de perder. Só que não é só nessa casca que eles são iguais. Eles são iguais na alma deles, porque ambos, desde muito jovens, tiveram que segurar as rédeas de uma família, né? O Anthony, por ter perdido o pai, né? Inclusive, a gente teve ali a cena, né, da morte do pai. E isso deixou ele muito traumatizado, né? Porque a gente viu momentos depois a Kate, né, tá com a abelha aqui. E foi naquele momento que ele percebeu o quanto ele se importava com a Kate, porque ele tinha aquele trauma intrínseco nele, né? Com a questão da abelha. E ele ficou desesperado com a Kate, com a abelha aqui, porque ele ficou com medo de perder ela, né? Foi ali que, assim, ele já tava sentindo, né, uma atração por ela, mas foi ali que a chave virou na cabeça dele, né? Que ele sentiu, meu Deus, eu tô afim dela mesmo. E a Kate também, né, ela perdeu o pai, né, ela e a irmã dela são filhas do mesmo pai, mas aquela mulher que ela chama de mãe é a madrasta dela, né, e a Kate que assumiu, entre aspas, essa bronca, assim, de meio que fazer as coisas darem certo na família, né, tanto é que ela sempre falou que a prioridade era a irmã dela, né, e ela em momento algum falou, né, que ela tava gostando do Anthony e tudo mais, inclusive, me incomodou muito em alguns momentos, assim, a Edwina não enxergar a coisa como um todo, só que daí você para pra pensar que a Edwina não conseguia enxergar na frente do nariz dela que a irmã e o boy estavam apaixonados um pelo outro, né? Daí você fica meio num balanceamento assim, realmente ela não iria perceber, né? Mas a Edwina, lógico que ela é muito mais jovem, né? Então ela tem uma visão diferente, mas ela se coloca muito assim, ai, Kate, você não pensou em mim. Só que pelo contrário, sabe? A Kate abriu mão de tudo pra poder ver a irmã dela feliz. Ela tava abrindo mão da própria felicidade dela pra poder ver a Edwina feliz, né? Porque ela viu que a Edwina se importava com o Anthony, né, e tudo mais. Só que até que ponto, né, a Edwina realmente se importava com o Anthony, não era com o que o Anthony podia oferecer, né, que era o que ela sempre quis, né. Que é diferente, né, da relação da Kate com o Anthony, que eles tinham uma atração um pelo outro, né. Então, assim, a construção dessa relação deles foi muito bem feita. Eu fiz uma analogia no meu vídeo sem spoilers, que eu comparei a primeira temporada com a segunda, sendo a primeira sendo um incêndio e a segunda temporada sendo uma vela de chama de queima lenta, assim, um cheiro maravilhoso de canela e com baunilha, o que, assim, daí tem alguém que pode perguntar, nossa, mas como assim comparar um incêndio com uma vela? Gente, você já ficou assim cansado e entrou no seu quarto depois de um dia muito cansativo, acendeu uma velinha aromática assim, com a chama queimando lentamente, aquilo te traz um conforto, aquele cheirinho gostoso e vai dominando assim as suas vias respiratórias, sabe? E você vai se sentindo reconfortado, você vai sentindo um quentinho, uma coisa boa, sabe? Não quer dizer que porque é uma queima lenta que é ruim. Pelo contrário, gente. Assim, nem tudo tem que ser um pá e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque na primeira temporada, como eu falei no vídeo sem spoilers, a Daphne e o Duke, eles são muito opostos, né? Assim, eles são muito diferentes entre si. E isso acaba gerando uma combustão, né? Tudo queima muito rápido, assim. E na segunda temporada, como a Kate e o Anthony são tão parecidos, a gente vê essa coisa mais lenta, assim, o que pra mim é perfeito. Eu gosto muito dessa construção devagar, assim, né? A Kate e o Anthony são personagens muito complexos, eles têm muitas questões individuais, né? E eles deixam transparecer isso o tempo todo, assim, né, durante a temporada, porque eles nunca se priorizam, né? O Anthony sempre prioriza a família dele, o que ele tem que manter, né, a linhagem do nome, não sei o quê. E a gente tem a Daphne, a gente tem a mãe dele falando várias vezes, mas o seu pai queria que você fosse feliz, sabe? Não é assim, você tem que manter a linhagem, você não pode ser feliz, sabe? Então, e a Kate o tempo inteiro também, falando que ela queria ajudar a família. Então, esses dois personagens estão o tempo inteiro se negligenciando, né? É uma temporada que fala muito sobre não se colocar em primeiro lugar,
né? Porque é isso que eles fazem o tempo inteiro nessa segunda temporada, por mais que as pessoas ao redor deles estejam insistindo pra eles se priorizarem, sim, principalmente a família do Anthony, né? Então, como eles estão o tempo todo, assim, não se priorizando, a gente tem essa coisa mais lenta, né, desse desenvolvimento deles, porque eles percebem que eles estão gostando um do outro, só que eles não podem lidar com isso. Gente, o episódio 4, onde eles têm aqueles momentos, nossa, não consigo ficar longe de você e tal. Então, assim, a gente vê essa construção lenta. Assim, beijo demorou pra sair, demorou muito e tal, mas eu não achei que passou do ponto, sabe? Foi no momento que tinha que ter sido. Então, eu me surpreendi muito com a segunda temporada de Bridgerton, porque a primeira chegou com o pé na porta, assim, e pra mim essa manteve, assim, a gente tem, obviamente, né, vibes diferentes de temporadas, né, assim, outra pegada, assim, outra narração, outro estilo, assim, de desenvolvimento do relacionamento em si mesmo, mas mesmo assim, ela tem uma essência, assim, especial, sabe? Se manteve muito bem, eu quero ver como que eles vão trazer essa terceira temporada. Eu tenho algumas questões, né, como eu comentei, né, é mais sobre a Edwina mesmo, que eu acho ela uma personagem um pouco egoísta demais. Em questões técnicas, às vezes na série me incomoda um pouco a câmera na mão. Eu não lembro se no meu vídeo da primeira temporada eu falei isso, porque já tinha isso. Mas tem alguns momentos que eles fazem uma câmera na mão que passa uma vibe meio novela. E eu não gosto muito. Eu prefiro, assim, câmera de tripé, em planos, assim, tudo bem, pode fazer um plano mais detalhe, uma coisa mais próxima, um ângulo diferente, mas, assim, tem alguns momentos que tem uma câmera na mão, assim, que ela filma um pouco meio de lado, uma coisa assim, eu não sei se eu gosto muito, entendeu? Esse é o tipo de coisa que eu não compro muito, assim, na produção. Eu sei que a ideia é dar um tom mais lúdico, né, porque como a gente tá vendo uma adaptação de um livro, por mais que seja a adaptação também, né, a gente tem, Bridgerton em si, tanto o livro quanto a série, tem essa alma que é, assim, uma coisa meio sonho, né? E a série em si quer passar um pouco dessa vibe, né? Então eu entendo essa opção por alguns momentos, alguns detalhes ter essa câmera na mão, mas eu acho que fica meio deslocado na montagem final, assim, sabe? Mas tirando isso, assim, de um modo geral, a série tecnicamente tem cenários perfeitos, tem figurinos deslumbrantes, assim, sabe? Então, outra coisa que me incomoda um pouco, mas assim, isso é uma questão muito de opinião pessoal, eu sei que tem gente que gosta muito dos Featherington, mas eu acho os Featherington na série, na adaptação, uma coisa muito encheção de linguiça. Pra mim, a Penélope é importante, né? Eles trazem bastante disso por causa do background dela, né? Porque a gente vai ver futuramente e tal. Tem alguns momentos dos Featherington que pra mim é encheção de linguiça, assim. Poderia ter menos, sabe? Toda a questão dos rubis lá e tudo mais, eu não sei se cabia, sabe, trazer isso pra série, assim, não fez tanta diferença, assim, na história como um todo, sabe? Então, não sei, de repente a gente poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento em alguns dos irmãos ali, né, pra trazer melhor pras próximas temporadas também, ver, de repente, um pouquinho mais dos gêmeos que aparecem tão pouco. Eu não sei, me incomoda um pouco o núcleo dos Featherington, então eu gosto muito da Penélope, mas me incomoda um pouco eles ali, assim, eu não acho que é tanto acréscimo, assim, pra história, pelo menos no momento atual que a gente tá, né, da série. Talvez um pouco mais da rainha, sabe? Gostaria de ver outras coisas, né, no lugar deles. Mas, enfim, isso é uma opinião pessoal minha, né, que eu acho que na série eles não funcionam tão bem assim. E talvez isso seria uma coisa que eu mudaria. Mas, de um modo geral, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Eu falei isso no meu vídeo sem spoilers, que eu gostei mais dessa segunda temporada do que da primeira. Talvez porque eu tenha visto mais química, assim, uma tensão maior entre a Kate e o Anthony do que entre a Daphne e o Duke. Mas, assim, isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Você pode perfeitamente preferir a primeira temporada, não tem problema nenhum. Eu não tô falando que a segunda temporada é superior, assim, nossa, tecnicamente é a maior de todas. Não é isso que eu tô falando. Tô falando, na minha opinião pessoal, eu gostei mais da segunda temporada que da primeira. Pela forma que a história foi abordada, pelo desenvolvimento dos personagens, assim, porque o Anthony e a Kate são dois personagens muito profundos, assim, né, eles têm muitas questões, né, que estão ali com eles, né, e já a Daphne e o Duke ele é um personagem mais complexo que a Daphne. Eu amo ela, amo de verdade a Daphne, assim, mas ela não é tão, assim, aprofundada quanto o irmão dela, o Anthony, né. Então, eu gostei mais dessa segunda temporada, e eu tô muito curiosa pra ver como que vai vir a terceira, né, que é
focada no nosso terceiro livro. Eu tô muito, muito, muito animada. E eu, de verdade, assim, eu tava um pouco receosa, assim, quando eu vi a escalação da Simon Ashley, assim, fiquei com medo de não corresponder às minhas expectativas de Kate, assim, da presença cênica que ela tem, até porque em Sex Education ela tem um papel bem pequeno, assim, né? E eu fui muito, muito, muito surpreendida. Ela é uma grandíssima atriz, assim, ela tava maravilhosa em cena, ela rouba a cena, ela tem um magnetismo muito único, assim. Então, fiquei muito feliz, assim, em ver a adaptação. Eles, como casal, têm uma química incrível, assim, é maravilhosa. E, gente, de verdade, assim, eu adorei a segunda temporada de Bridgerton. Foi uma experiência muito especial pra mim. Eu não conseguia parar de assistir. E pra mim foi uma adaptação, assim, muitíssimo bem feita, com muito carinho, muito zelo. Todos os personagens estavam muito bem. E eu tô muito ansiosa para a próxima temporada. E eu espero que eles continuem mantendo, assim, esse mesmo carinho, com detalhes, assim, porque... como eu falei, a gente tem momentos que são diferentes, né, do livro pra série, né, eu ia dizer pra TV. A gente tem momentos que são muito iguais, né, então dá pra ver que situações inteiras que foram mudadas ou personagens que foram acrescentados, enfim, eles foram equilibrados com momentos extremamente fiéis, assim. Então, pra mim, isso mostra que eles têm carinho, né, com os fãs, com os leitores. Então, eu gostei muito. Pra mim, foi uma temporada que eu terminei muito feliz, assim, e ficou muito bonita. Foi uma temporada muito bonita, muito poética, assim. Diria que talvez tenha sido mais poética do que a primeira, assim. Mas, enfim... É isso aí. Me conta aí embaixo o que você achou da segunda temporada de Bridgerton. E um beijo pra vocês e até a próxima.